colocar essas pautas políticas ideológicas num desenho para crianças, você acredita que isso faz parte de um movimento político disfarçado? É a agenda de Gramsci, né? Eles fazem isso através da cultura, então eles vão colocar sutilmente na educação, nos desenhos, na publicidade, e aí eles vão desconstruindo a sociedade de dentro para fora. Antes a revolução era com fuzil, hoje a revolução não precisa mais de um fuzil, a revolução precisa de informação, chegar nas pessoas, desconstruir os filhos. Se vê desenho ali, um desenho inocente, mas que o personagem principal às vezes é mal educado com o pai, trata o pai como chato, o pai como o cara que incomoda, o cara quadrado. E o que vai criando no imaginário de uma criança que é imatura? Nossa, o pai é chato, o pai só trava. Os trabalhadores do campo, né, que montam em cavalo, os cowboys, eles não podem mais usar chapéu. Tem uma instrução normativa. Não, gente, não. Dizendo agora que eles têm que usar aquele capacete. Aqui no Brasil as pessoas saem da escola, não sabem interpretar um texto, não sabem ler, não sabem fazer uma conta em matemática, mas sabem defender a ideologia da esquerda. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do GovCast. Do jeitinho que a gente gosta, direto, leve e descomplicado. E Vicky, conta pra gente quem é o nosso convidado de hoje, o primeiro convidado de 2026. O nosso convidado de hoje, ele começou a carreira política dele lá em 2014. E um ano depois, ele já começou a dar palestra, falar sobre política e ser uma liderança jovem. E ele começou a falar com os jovens e arrastar um grupo de jovens enorme para mostrar o quanto política é importante. Seja muito bem-vindo, Paulo Melo. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, para conversar sobre política, algo que é tão importante. Jovens têm se envolvido com isso, a gente tem liderança no país inteiro se envolvendo. Então, que papo gostoso que a gente pode ter e falar sobre isso, incentivar mais jovens a falar sobre política, mostrar que não é só uma juventude, tem que ter planejamento, tem que ter preparação para isso, para daí a gente resgatar o nosso país, fazer um país mais próspero, mais leve para o povo brasileiro, né? E para começar, como de praxe, a gente vai entregar um presente aqui do GovCast. Obrigado. Que legal, foto com a família. Que legal. Que família linda, parabéns. Obrigado. Parabéns. A motivação são eles também, né? A gente tá envolvido com política, é isso, né? É por eles também. Que legal, bem lindo. Para garantir Obrigado. o futuro Que bom, deles, né? Fiquei bem feliz mesmo. E agora eu quero contar uma curiosidade pra vocês, que eu acho que nem você sabe, Pri. Conta que eu adoro uma curiosidade. Mas eu conheço o Paulo há muitos anos atrás, antes de ele entrar na política. Sério? Não tinha nada a ver com política. Ele era o meu professor da academia. Verdade. Olha aí! Mudou da água pro vinho. É uma transição enorme da educação física pra política. Conta pra gente o que foi que aconteceu nesse meio do caminho pra você entrar pra vida política, vida pública, né? Então, saí da faculdade, muito jovem, fiz educação física, então eu dava aula realmente em academia, conheci a Vitória lá. Só que com o passar dos anos comecei a me indignar um pouco com o cenário atual do Brasil, tava tendo aqueles escândalos de corrupção estourando no Brasil inteiro. Falei, cara, a gente precisa se envolver, que país que a gente vai deixar para nossa geração e para as futuras gerações. Então eu resolvi, eu vou me preparar. Aí fui para fazer um curso de gestão pública, também sou da igreja, então eu fiz cursos de cosmovisão bíblica, a respeito de política, e aí que deu essa virada de chave, por não aguentar mais o que estava acontecendo no nosso país, de ver que precisava pessoas novas se envolverem. Foi aquele boom que surgiu novas lideranças pelo país inteiro, e todo mundo meio indignado com o rumo que o país estava, contra a corrupção, até que surgiu aqui de Curitiba, né, a Lava Jato e tudo mais. Então a gente, se indignando com isso, resolvi me envolver com política. Aí fui para partido político, já virei presidente de juventude partidária, vi que jovens às vezes se envolvem com política, mas quando entram lá se decepcionam porque não se sentem pertencente, não sentem movimento nisso. E aí comecei a organizar palestras, depois que eu me preparei mais, e me envolver com conservadores de nome aí do Brasil inteiro. E aí começamos esse movimento aqui no Paraná, de fazer o Instituto Luzeiro, criei o Instituto Luzeiro ali em 2016, já com o passar dos anos, que faz a formação de política e cidadania. Então, através do Instituto Luzeiro, a gente tem clube de leitura, palestras, eventos de rua, para tentar preparar realmente jovens que têm vontade, às vezes, não chegar no partido, se decepcionar e ir embora, mas ter um movimento, ter algo que prepara eles culturalmente, mas também na parte técnica para eles atuarem na política. Então, saí lá da educação física, fiz gestão pública e hoje trilhando esse caminho, essa carreira política, por acreditar que dá para fazer diferente. Nossa, e que responsabilidade, porque assim, imagina,
Você teve uma graduação em educação física. Você largou o teu propósito de vida para um propósito muito maior. Então, saiu da zona de conforto, buscando... Você nem tinha filho na época, né? Então, olha, algo assim, realmente que a tua trajetória possa inspirar e inspire mais jovens que nos assistem a se envolver, porque o jovem é o futuro, é o presente, é o futuro, né? Isso, eu senti um chamado, realmente, um chamado para a política. Tenho ainda empreendimento na área do fitness, né? Mas não atuo mais, mas senti um chamado para isso, então realmente abri mão de uma carreira nessa área para atuar politicamente. E política tem um desgaste muito, muito caro, que eu acho que não é nem financeiro. É familiar, é tempo, Sim. consome muito, você precisa se preparar. Às vezes as pessoas falam, político não trabalha assim. Mesmo os ruins trabalham bastante para levar suas pautas ruins. Então precisa se desgastar tempo e para transformar a sociedade. Não tem horário, né? Não tem horário. Tem o emocional, a família tem que estar totalmente de acordo com tudo isso, né? Porque senão você também acaba criando atritos dentro da tua casa. Então, e a tua família foi de boa, assim, como é que foi? Porque para eles deve ter sido uma surpresa enorme também, né? Então, para minha mãe, principalmente, sim, a preocupação dela, filho, você vai se envolver com isso, onde todo mundo se corrompe. Eu falei, mãe, mas se a gente não se envolver com isso, como a gente vai mudar a nossa nação? Tem homens que são de bem, homens que são íntegros e conseguem fazer política. Então isso foi, com o tempo, eles foram acostumando. E o que mais ajuda, que eu acho que se a tua casa acredita nisso, igual a minha esposa desde o começo acredita no propósito, incentiva, fica mais leve, né? Até tive filhos depois dessa caminhada, mas tudo com uma paz, assim, porque a minha esposa entende o propósito, o chamado, sabe que a gente está construindo isso de uma maneira sólida, não quer chegar lá, mas chegar de qualquer jeito, a gente quer construir algo sólido para realmente trazer frutos, deixar um legado. Então fica mais leve quando a família apoia, mas todo mundo entendeu. Hoje eles sabem que a cada 2 anos tem toda uma movimentação, porque cada 2 anos tem eleição municipal, depois tem a nível Brasil e estadual, mas todo mundo acreditando no propósito e trabalhando junto. Hoje a minha esposa, o assunto dela também é política, né? Quando que legal. Vai conversar com as amigas querem saber o que está acontecendo, o que o Paulo pensa. Então já virou meio que o propósito da família, né? Família, isso é muito bom. E uma das pautas que você defende muito, que a gente acompanha, é família. É a família, que eu acho que... E como que isso repercute através das famílias, que possa atrair as famílias para a política, para se envolver, para saber, para ter consciência, porque a gente já fez vários estudos através do GovCast, mas tem vários portais que fazem, que a gente vai perguntar, e o pessoal, assim, até então ainda tem uma grande massa que não quer se envolver. Só que é tão importante, né? É tão importante. Uma vez eu estava pegando um Uber voltando do aeroporto e estava entregando um panfleto de uma candidata e ele não quis receber o panfleto, começou a falar, eu não quero saber de política. Eu perguntei para ele, falei, você tem filho? Tenho uma filha de 2 anos. Aí eu questionei ele, indaguei. Falei, mas e o futuro da tua filha? Então, a gente quer que você fale um pouco sobre a importância do envolvimento justamente para preservar a família. Eu acho que a sociedade realmente estava deixando isso de lado, né? Política, não me meto com política, eu tenho meu trabalho, eu tenho a minha igreja, eu tenho a minha família para cuidar, então não vou me envolver com política. Mas a política começou a chegar lá na casa da pessoa, né? Com diversas proibições, cerceamento de liberdades e mudanças de valores sendo impostas a nível governamental, e as pessoas começaram a enxergar, se eu não me envolver com política, o governo vai decidir pelo meu filho o que ele vai ser, o que ele tem que pensar, o que ele pode falar, e isso, principalmente no meio cristão, pegou muito, porque a gente que segue a Bíblia, a partir do momento que você começar a proibir aquilo que está na Bíblia, ou falar que você não pode falar aquilo porque ofende outros, começa a afetar a sua família na parte moral, na parte de princípios, na parte de criação. Então a política a gente precisa se envolver por causa disso, porque senão isso acaba afetando diretamente a nossa parte moral dentro de casa. Mas a falar além de parte moral, tem outras coisas que afetam, né? Um país quebrado afeta o futuro dos nossos filhos, como que eles vão empreender, como que vão ser bons profissionais. O Brasil, historicamente, tem muitos jovens talentosos que vão para fora do país, porque não é legal, não é proveitoso estar no Brasil. Nossos pesquisadores, os grandes países aí, as grandes potências do mundo levam. Então, que país a gente está entregando para essas famílias? As famílias que às vezes batalharam tanto e tem teus filhos que vão para fora e não é só para fazer um intercâmbio. É porque não quer mais estar no Brasil, porque o Brasil tem uma carga tributária alta, porque o Brasil não é bom para um empreendedor, porque diversas coisas. O que adianta ter um monte de direito trabalhista, sendo que ninguém quer ficar aqui, as pessoas vão para os Estados Unidos que não tem direito trabalhista. Você não vê o americano querendo vir para cá. O exportador de talentos. E o Brasil tem muito talento, né? Sim. E outra coisa, do que adianta ter esse monte de direito trabalhista se a gente não tem empresário para empregar esses trabalhadores? Porque a quantidade de...
tem conversado com muitos prefeitos e a quantidade de empresas que estão saindo dos municípios para se mudar para os países vizinhos aqui, Uruguai, Chile, Paraguai, tá sendo muito grande por conta do incentivo tributário. Da insegurança jurídica, né? Exatamente. Você pega o arcabouço do Paraguai mesmo, eles têm um planejamento para 40 anos, que é muito difícil dos políticos alterar isso. Isso traz segurança para o empresário. Você fala, durante 40 anos eu sei que vai funcionar desse jeito, o imposto é assim, aí esse incentivo fiscal. Se vem para o Brasil, se o governador faz algo, corre o risco do judiciário ir lá e derrubar. Ou na próxima eleição já muda tudo novamente. A nível Brasil, a gente sabe que a cada 4 anos, geralmente, a gente troca de governo, o que está indo bem, daqui a pouco não está mais. Então tem fábricas gigantes do Brasil, pessoas que estão indo tudo para o Paraguai, Argentina, Chile, que a gente falaram, mas porque não tem previsibilidade. Isso afeta diretamente a família. Então o Brasil... Aonde vai ficar esses bons empregos? A nossa riqueza está indo para fora. Muitas vezes a matéria-prima sai daqui, é produzida lá e volta. Então o consumidor paga mais caro, porque se fosse todo o caminho feito no Brasil, seria melhor. E o Paraná, principalmente onde a gente está, eu falo, é o melhor estado do Brasil. Pena que o Brasil atrapalha o nosso estado. A gente, a cada 100 reais que a gente manda para Brasília, volta 16. Não, isso já é um absurdo. Já é um absurdo, é um roubo. Você pega ali, tem 26 estados, mais o Distrito Federal. A gente fica em 26º de retorno, a gente só perde para São Paulo. Então, e a gente é um dos que mais manda. Isso, tem estado que manda 100 e recebe 295. E a gente recebe 16. Está na hora do dinheiro ficar com o povo que produz. O Paraná tem diversos fatores positivos, né? A gente tem o agro, tem a parte também de peixe, de cultura do peixe também, que a gente faz, é o maior produtor de tilápia do Brasil. A gente tem as praias que são bonitas, a gente tem Curitiba, tem a parte industrial. Mas esse dinheiro fica tudo em Brasília, fica tudo em imposto, a gente perde realmente essa potência por causa de um Brasil que esqueceu de produzir para o povo brasileiro. A gente pega também a população. Para onde as pessoas fogem? Paraná e Santa Catarina, aqui dentro do Brasil, porque é bom, mas a gente recebe menos. Então, como que a gente investe em infraestrutura para tudo isso? Para receber essas pessoas. E agora, com a reforma tributária, que ainda está tudo meio em mudança ainda, né? Já começou essa transição da reforma tributária, pode ser que isso pior, infelizmente. Eu não sei como que vai ser a longo prazo. Gera uma insegurança, né? Porque esse primeiro ano é teste. Vão testar, vão mudar de volta. Para empresas grandes, como vão investir no Brasil? Com um governo que gasta muito, um monte de segurança dessa parte fiscal. Fica difícil para o Brasil desenvolver, né? E no teu ponto de vista, Paulo, o que você acha que precisa ser feito no país, no Brasil, para dar essa segurança jurídica, econômica, fiscal para os empresários, para que eles permaneçam, para que eles venham e invistam no Brasil? Eu acho que o Brasil precisa de um plano realmente para a nação, assim, não, né, nesse aspecto eu acho que não precisa de um plano de briga, precisa de um plano para 40, 50 anos, para a gente ter segurança para desenvolver o país. E o segundo aspecto, eu acho que os estados deveriam ter mais autonomia, assim como é nos Estados Unidos, para eles competirem entre si. Se tem um estado que gosta de cobrar imposto, que cobra imposto lá, mas que o outro possa reduzir para competir e as empresas vão vir para cá. Então, eu acho que tem que menos Brasília e mais Paraná e mais estado. Eu acho que esse é o principal fator. O Paraná seria um país muito bom se não tivesse que carregar o Brasil inteiro nas costas junto. Então, eu acho que tem que descentralizar o poder, trazer para os estados. Para o governador poder tocar o Paraná de uma maneira adequada. Ele sabe o município onde precisa mais recurso, ele sabe o que precisa de infraestrutura, e a gente depender menos de Brasília. Assim, eu acho que é muito problemático a gente depender de lá. Às vezes fazem políticas públicas assistencialistas à custa de um estado que trabalha muito e recebe muito pouco, né? E mesmo assim é um dos melhores para se morar. Exatamente. E você tem algo em pauta disso? Tem algo que a gente possa esperar? Está sendo trabalhado algo nesse âmbito? Tá, o que a gente precisa? Hoje eu sou do partido do presidente Bolsonaro, né? Então a gente chegou a governar o país por 4 anos, mas faltou base. Muitas coisas ficavam travadas lá no Congresso por falta de maioria ampla, porque muitas vezes as pessoas votam no presidente porque acreditam isso é importante para você que não está nos assistindo, presta atenção nisso aqui porque é muito importante. Não adianta você votar no Joãozinho de um partido e na Mariazinha do outro que vai chegar na frente e ninguém vai conseguir fazer nada. Então presta atenção, agora explica pra gente a importância do pessoal saber votar. É que você tem que votar alinhado, porque não, o que vai governar o país? É o presidente, é o deputado federal, é o senador. Aí a gente elege um presidente de direita e coloca um senador e um deputado só porque é da minha região, mas é o político tradicional, que para votar com o presidente cobra muito caro. Então não é alguém que acredita na pauta. E tem essa troca, a gente sabe, faz parte da articulação.
Quando a gente fala, o país não vai para frente por causa do Congresso. Quem colocou os deputados lá? Eles não chegaram sozinhos. O povo votou. Sim. Mas ele era da minha região. Mas ele representa aquilo que você acredita ou ele só é da tua região? Porque a gente precisa de um projeto de país. E para isso a gente precisa ter base. Sim. Eu acho que o principal problema da direita, quando governou no país, foi falta de base. A gente colocou alguns deputados, alguns senadores, mas não tinha maioria. E se o Brasil tem maioria para eleger um presidente de direita, um presidente com aquilo que o brasileiro acredita, ele tem que colocar deputados, tanto a nível estadual quanto a nível federal, alinhados com isso, para daí conseguir construir um país junto. Aí a gente consegue fazer grandes reformas. Senão o presidente quer fazer uma grande reforma... Fica travado porque querem outra coisa em troca. E político isso que eu ia cobra caro. Você falou, né, desse plano do Paraguai de 40 anos e trazer isso para o Brasil. Como que a gente tenha... o próprio brasileiro tem uma insegurança enquanto a isso. Eu te digo que eu tenho essa insegurança. Como que a gente sabe que aquilo ali vai ser o melhor pro Brasil e não para quem tem interesse, né? E quem tá fazendo vai manipular para seus interesses pessoais. Eu acho que hoje o Brasil e qualquer país do mundo não precisa mais inventar, né? A gente tem exemplos. Então é ver o que está dando certo em outro país, em outro local e aplicar aqui no Brasil. A gente não precisa inventar a roda novamente. E aí o que a gente precisa? Segurança jurídica também no Brasil, porque às vezes o Congresso aprova, o STF vai lá e derruba. Isso é muito complicado. A gente precisa voltar a ter um país que as instituições funcionem, que uma não entre na esfera da outra. Porque quem cria a lei é o legislativo. E por que o judiciário tem tanto se metido nisso? Tipo, criou a lei que nem Santa Catarina, derrubou as cotas. O judiciário foi lá e cancelou essa derrubada. Fala, mas quem elegeu o governador e os deputados não foi o povo? Eles representam a maioria do povo. Então não dá para o judiciário toda hora ficar avançando onde não é a sua esfera. Eu acho que isso causa muita segurança também. A população não sabe se é o melhor, o judiciário diz que ele que sabe todas as coisas, mas não tem um voto, não representa a população, e aí o país fica nesse entrave, mas a gente precisa ter maioria para fazer reformas estruturantes que são importantes lá em Brasília, e para isso precisa reformas grandes, e isso precisa de maioria, porque precisa ser discutido. Aí tem todo o trâmite, né? A gente não faz uma proposta e ela é aprovada, vai ser discutido em várias comissões, vai ser ajustado, aí tem interesse das classes, tipo, a indústria vai fazer seu lobby, cada setor faz seu lobby para ajustar da melhor maneira para o país, mas que o Brasil precisa de um plano a longo prazo, isso precisa, para a gente saber que dá para empreender no Brasil, independente de quem ganhar a presidência da República, vai falar, isso aí é muito difícil de mudar, vai precisar de maioria absoluta, aí fica mais difícil uma mudança, né, mas como no Brasil quase tudo vai por decreto, decisão do STF, a Câmara muda conforme seus interesses, aí fica bem complicado. E o Brasil ele já é conhecido como o país da burocracia. Aí chega nessas decisões e pautas importantes, né? Tem todo esse entrave. Então complica muito e atrasa muito a vida do brasileiro, né? Atrasa demais, né? O brasileiro aqui é um herói que empreende. O empreendedor, né? Aqui fala que para empreender tem que ser meio maluco, viu? Porque não é fácil. Você tem uma empresa, vai vigilância sanitária, tem diversas fiscalizações, não tem clareza nas leis. Não tem exatamente aí isso. Vai depender da cara do fiscal, muitas vezes. Então, do humor da pessoa. Então, eu falo, cara, o brasileiro tá cansado disso. E muitas vezes o empreendedor no Brasil é tratado como criminoso. Parece que ele está cometendo um grande pecado em empreender no país e ele faz quem está fazendo um favor é o governo para ele, não ao contrário. E quem gera riqueza é o empreendedor, o melhor programa social que um país pode ter é o emprego. Exatamente. E a gente está tendo uma lógica invertida. Hoje, a maior parte da população vive de Bolsa Família. Exatamente. Que país é esse que a gente está entregando para a próxima geração? Tanto mas sabe o que eu acho? Acostumando, né, as pessoas que não precisam trabalhar. Se eu fosse, né, deputada, tivesse a caneta ali para escrever algum projeto, o que eu ia propor? Ensinar políticas públicas na escola. Não, claro, de forma apartidária, mas ensinar o que é o quê? Por que o vereador está ali, por que o prefeito está ali, deputado estadual, federal, senador, presidente, o que isso... Porque, assim, chega na fase que o adolescente começa a votar, ele nem sabe o porquê das coisas. Vai votar, pega santinho na rua. Vou falar porque eu já fiz isso várias vezes, tá? Sim. Sou realista, já fiz isso várias vezes. Eu não tinha noção que eu tinha que votar num deputado do mesmo partido do presidente. Não, eu simplesmente ia no automático e tava ali. E isso aí é muito grave, gente. É muito grave. Ou as pessoas não podem achar normal chegar lá e votar nulo, votar branco. É que os políticos tradicionais é interesse dele que essa população não saiba como funciona, né? E não pense, porque a gente precisa realmente incentivar as pessoas e ensinar os jovens qual que é a função de cada poder, por que eles existem, e aí a pessoa vai, da maneira dela, entender qual é o seu melhor voto. Mas não dá para uma criança, um adolescente, o adulto, quando chega ali na hora de votar,
um cara que vai ser candidato a deputado estadual prometer que vai fazer um hospital veterinário. Você Exatamente. fala, mas ele não é executivo, ele é legislativo, mas leva um monte de voto. Porque as pessoas porque não a pessoa sabem o que não- cada um As pessoas não faz. sabem o que cada um faz, exatamente. Então a gente vê esse problema no Brasil, deputado prometendo a função do executivo prometendo o legislativo, e a população sendo uma grande massa de manobra, porque não sabe como funciona. Então a gente precisa realmente ensinar a população a como funcionam os poderes, até para eles cobrarem, né? Exato, para Exatamente. saber onde cobrar. Até E a porque- educação, ela é libertadora, né? A partir do momento que você dá a educação, você dá a informação, é libertador. E como o Paulo disse, realmente eles existem, né? Uma parte que quer deixar o pessoal refém. E essa onda, né, de pessoas que estão se interessando mais por política ali desde a época, né, de 2014, ali que foi mais ou menos a tua época, realmente foi com o avanço da informação. Porque antes a informação chegava através dos jornais, né, os jornais, aquele que você lia, que eram, tipo, os pais, né, a época dos pais que liam, e a televisão, que era o Jornal Nacional, enfim, outros jornais aí de várias emissoras, que mostravam o que eles queriam mostrar. Então, a forma de educação é assim, aí com rede social, mensagem mais fácil, WhatsApp, internet ali à disposição de todo mundo. Hoje a gente sabe, hoje de manhã eu tava lendo uma notícia de uma coisa que estava acontecendo lá na Bulgária. Então, assim, a informação ela chega muito mais fácil. E pessoas que têm informação, elas têm também essa possibilidade de escolherem para onde elas querem ir, né? Só que a questão é o seguinte, se eles não sabem o que cada um é seu papel fazer, ele vai ter informação, mas vai ser uma informação fria. Então, a gente Eles já tem podem cair metade do caminho, né? Já é alguma coisa. Já é alguma né? coisa, a gente já mudou. Mas Paulo, conta pra gente, nessa tua trajetória, qual foi a tua maior surpresa desde que você entrou? Porque assim, acredito que você saiu do universo fitness, né? Uhum. Para você entrar para esse universo político. Qual foi a tua maior surpresa, seja negativa ou positiva, que você teve no meio desse caminho? A maior surpresa foi positiva, conhecer pessoas que são grandes, mas são corretas de verdade, assim, que estão construindo um projeto sério. Que não são personagens. Que não são personagens. Eu sou muito amigo da Ana Campanholo, é amigo de casa, realmente, a gente construiu isso através da política. E você vê o trabalho que ela está fazendo no estado dela, eu falo, por que não tem isso aqui no Paraná? Não é uma crítica aos políticos tradicionais, assim, que eu faço, mas a gente não tem um conservador no Paraná que tem uma base tão grande igual ela. Ela fez 150 prefeitos e vereadores. Uma política conservadora, com uma pauta ideológica. Não é a pauta tradicional de político só com emenda. É uma pauta diferente. Então ela tem construído base. E isso me surpreende positivamente, porque dá pra gente mudar. É assim que a gente vai mudar. Não adianta a gente acreditar na política de eleger um deputado e achar que é isso. A gente tem que eleger um deputado que faz base, que roda o estado inteiro, que vai fazer vereador, vai fazer prefeito, vai levar cultura, vai levar realmente a pauta dele lá na ponta. É isso que muda a sociedade. É lá na ponta. É a dona Maria que tá lá no comércio dela, no dia a dia, que ela precisa entender também porque a pauta ideológica cultural também afeta a vida dela, que a pauta ideológica é o que vai fazer o arroz ficar mais caro, o feijão ficar mais caro, não é simplesmente só coloca o político da minha região. Sim. E a Ana conseguiu fazer isso em Santa Catarina. Se pegar, Santa Catarina é menor que o Paraná. Sim, acho que tem 200 e poucos municípios, né? Ela foi a deputada mais votada da história de Santa Catarina. Ela fez ali, se pegar a correlação assim de 150 prefeitos, eu não sei que no Paraná, tirando o Alexandre Cury, que tem uma base muito forte, quem consegue ter mais municípios com vereadores e prefeitos no seu grupo. E o que me surpreendeu é que é uma base conservadora, é diferente da política tradicional. E por que não replicar isso no Brasil inteiro? O Paraná precisa ter algum representante que faça isso. Então é uma surpresa muito positiva. Outra surpresa é o Nicolas. Ele está num tamanho tão grande. Aí me chamou para estar no grupo dele. Está construindo um projeto realmente de país, para estar no grupo dele, para a gente construir isso. Então você fala, tem gente de bem. Só a gente precisa incentivar mais jovens pessoas se envolverem na política para a gente mudar. Porque não adianta a gente ficar reclamando do sofá de casa. Hoje a gente se envolve, porque vai passar a eleição. Se você não se envolver com política, do mesmo jeito vai ter 54 deputados estaduais ali sentados e decidindo o teu futuro. Alguém vai sentar naquela cadeira, alguém vai pegar aquela caneta, e que bom que seja alguém que representa o que você acredita, né? Então, para isso a gente precisa se envolver.
Então tem surpresas negativas, tem, mas o que me motiva mais é as positivas. A gente vê bastante jovens agora, que nem através do Nicolas Ferreira e dessas lideranças jovens, André Fernandes, Felipe Barros aqui no Paraná, a gente vê jovens querendo se envolver, que antes era mais difícil, antes a gente só via aquele pessoal que é o filho do político, o neto do político, não, hoje tem jovens, e aí a internet, que a gente tá falando de informação, libertou essas pessoas, porque antes era muito caro fazer política, não tem como falar que não é. Campanha sai caro, como que você leva teu nome pro estado inteiro? Tem que ter dinheiro para pagar a equipe, para levar. Hoje a internet quebrou isso, porque hoje as pessoas acreditam em você, tem grupo do WhatsApp, elas compartilham seus vídeos, elas compartilham suas ideias, seu plano de governo, e você chega a milhões, a milhares de pessoas. A gente vê ali o Pavanato eleito em São Paulo, então são diversos cases assim que a gente fala, a internet tem quebrado isso da política ser cara. E dado espaço, né, para quem não vem de uma tradição de um berço político. Porque antes você precisava muito do quê? Da grande mídia, e a grande mídia também custa caro. Saiu as pesquisas do final do ano passado, que é a primeira vez que essa eleição vai ser decidida 57% das pessoas, acredito, 50% a 57% da população vai decidir seu voto pela internet. É a primeira vez que não é o veículo tradicional que decide que vai decidir uma eleição. As pessoas estão falando que vão se decidir por informações da internet. Então é uma troca. Na última eleição de vereador, a gente já viu que os mais votados, por exemplo, aqui de Curitiba, foram pessoas da internet, da mídia. Sim. E agora a maior parte da população vai decidir seu voto por mídias alternativas. Então é uma quebra que para o político tradicional tá ficando complicado. Sim. Porque a população falou, cara, chega disso, chega de me enganar também. Sim. Agora eu consigo ver na internet alguém que representa aquilo que eu penso. E a pessoa denuncia aquilo que eu gostaria que ela denunciasse. E agora na internet também conseguem mostrar o dia a dia, o que realmente está fazendo. Antigamente você não tinha acesso. Como você ia saber o que estava sendo feito? E se chegasse na tua casa um jornal falando que fez, você ia acreditar que fez. Hoje a internet mostra. O que estava ali era lei, ninguém questionava. Aliás, não tinha nem onde e como questionar. Sim. Agora realmente tem a informação. É claro que tem que tomar cuidado com o avanço da tecnologia, de IA, tem que tomar muito cuidado agora, porque para fazer vídeo de uma pessoa falando uma coisa que ela não falou, tá bem? Absurdo, então, né? Eles têm que ir nos perfis oficiais da pessoa, não acreditar em vídeo solto pela internet, né? E a população, ela tem cobrado isso, porque a gente já viu o resultado nessa última eleição de deputados que tinham, né, que carregavam, prefeitos, deputados, enfim, que carregavam uma bandeira, mas na hora de executar aquilo, ou na hora de legislar, era contra a bandeira que estava... Então, teve também, né, as urnas, elas mostraram que essas pessoas já não estão... Só falar já não cola mais, né? Tá sendo cobrado pela população. A internet mostra o dia a dia, né? Exatamente. Então eu falo que tem muito político, no meu aspecto político, sim. Na eleição todo mundo é conservador, é de direita, é Bolsonaro. Nos próximos 4 anos, a pessoa volta a ser o que ela é, que é centrão, que é burocracia, que ela tá pensando nos seus interesses. Então eu acho que a internet também traz isso. O que a pessoa fez durante 4 anos? O que ela tá trabalhando? Aquela relacionamento, na hora da conquista, porque eu acho que o momento eleitoral é aquela conquista. É um mar de rosas. A gente vai ver a eleição. Quem feira todo dia, pastel, depois some, o povo não vê mais, não atende o povo. Vira purpurina. E o povo reclama disso, né? Quando você vai... Na época da eleição, os políticos reclamam, nossa, o povo é grosso. Você fala, mas também vocês aparecem a cada 4 anos. E que é o quê? É igual aquele pai que some de casa, depois volta, depois de 4 anos pra ver os filhos, que não, você quer tirar foto na internet. Aqueles pais da internet, meu Deus. E é isso que acontece. Eu falo, tem gente que começa a pegar cachorro perto da eleição pra defender a pauta. Tem gente que começa a pegar criança no colo pra defender a pauta. Eu falo, mas o que a pessoa vive durante 4 anos? O que ela defendeu? E a cara nem treme, né, desse povo. E com mandato, o que ela fez? Eu falo que às vezes o político promete muito, vou fazer uma lei disso, lei daquilo. Eu acho que o Brasil já tem lei demais. Se você conseguir barrar um monte de porcaria que passa diariamente, já é um grande avanço. Não, eu vi gente fez, lembra aquele vídeo que a gente fez sobre as leis que tentaram passar? Não, é verdade. Sabe casamento de humano com cachorro, gente? Sabe uma que passou agora? Eles trocaram os trabalhadores do campo, né, que montam em cavalo, os cowboys, eles não podem mais usar chapéu. Tem uma instrução normativa. Não, gente, não. Dizendo agora que eles têm que usar aquele capacete. Agora, você já imaginou o cara lá no maior calor, aquele calor escaldante o dia inteiro em cima do cavalo com capacete ao invés do chapéu, que também faz sombra e tal, alivia. E outra coisa, é uma tradição, né? Pelo amor de Deus, como é que vai tirar o chapéu do cowboy? O que tem a ver? Qual que é o problema do chapéu do cowboy?
E uma lei inútil, né? Porque ninguém vai obedecer também, né? Não, então, eles vão criando algumas burocracias. Se o Ministério Público do Trabalho recebe alguma denúncia que o fazendeiro não disponibilizou e não tá cobrando isso dos trabalhadores que ficam ali em cima do cavalo, ele pode ser multado. Mas é um problema também pro quem emprega, né? Como ele vai cobrar isso? Como ele vai cobrar isso? Como o cara tá trabalhando, ele fica tem 50 milhões de alqueires o negócio lá. Falei um número louco aqui. Como que ele vai ver se o João lá, que tá em cima do cavalo tal, tá com... Eu acho que o problema... Pelo amor de Deus, o problema muito do judiciário e da política é que... Aí isso passa, né? Isso é aprovado, isso vai. Mas como são desconectados do povo, né? Eu acho que o político não pode... A política não pode acontecer isso mais, Exatamente. né? O político se elege, ele não visita toda hora, ele não vai lá na ponta, ele não sabe a realidade do povo. Então é fácil ele, embaixo do ar-condicionado, definir o que acontece lá na ponta do campo. Com certeza. Então, o cara que decidiu que o cowboy não pode mais usar chapéu e agora tem que usar... Não é um cara que vive no campo. Não, nunca foi, eu acho. Nunca subiu num cavalo. Eu acho que esse que é o problema desse confronto de geração da internet e o político tradicional. A gente vai ter que unir, porque na última eleição entrou muita gente da internet, os políticos youtubers que chamam. Mas esse cara, se ele não for conectado com a ponta, logo a população também vai cansar deles. Porque ele não entrega, a população precisa de alguém que se conecte. Então, eu acho que a gente vai precisar transformar essas pessoas que vêm da internet conectado com o povo lá na ponta. Então não dá pra ser um político só de estúdio, um político só de gravar vídeo, tem que ser o político que vai lá na ponta, pra entender a realidade. Porque a realidade do interior é muito diferente da realidade da capital. Então o político tem que rodar, o político tem que estar em contato com o povo, por isso que o político não pode ter preguiça. Não, eu vi uma lei que a pessoa não podia dormir mais não sei quantas horas. Imagine, lei pra regular até o sono do povo. Gente, é coisa surreal. Então, a gente começar a falar que o pessoal fica de cabelo em pé. E olha a perca de tempo, gente. E essa pessoa está sendo paga com o nosso dinheiro, né? Porque é a gente que paga. Nós somos os patrões, na verdade. Pra fazer isso, né? Pra fazer isso. Mas, Paulo, no meio de toda essa sua trajetória, você tem uma das características do seu perfil é ser bem combativo. E você encontrou várias pessoas aí durante essa sua trajetória com quem você teve muitos embates. Você aprendeu alguma coisa com essas pessoas que você leva pra tua vida, assim, que você carrega sempre e tem isso com você? Sim, acho que é importante, é meu estilo, eu sou combativo realmente, mas a Ana Campoelo sempre me dava um conselho, ela falou, você tem que estar preparado para o debate. Não entre em debate que você não está preparado, porque você prejudica todas as pessoas que estão estudando e são preparadas para isso. Porque você tira realmente a credibilidade. Às vezes tem debates sérios que você entra sem preparo, você atrapalha todo mundo que está realmente estudando, que está trabalhando a pauta seriamente, que entende profundamente. Então, não dá para entrar em debate sendo raso demais. Eu falo, você tem que entender realmente o que você está debatendo, aquilo que você está brigando, porque algo que é tão caro pra gente, quando é conservador, não pode ser perdido tão rápido. Tudo que é caro demora para ser construído. Você vai construir um prédio, demora. As coisas do mundo que deram certo demoraram muito, mas para se perder rapidinho, é uma política pública mal feita, é algo aprovado sem discussão. Então acho que a gente tem que se preparar. Eu acho que para debates, sim, eu entro em debates que são calorosos, que são polêmicos, mas eu acho que tem que saber o que você está falando. Não adianta você entrar em pauta que você não domina. E tem que ter uma inteligência emocional, né, Paulo? Porque eu me imagino nesse negócio, eu acho que eu assumi tudo na minha cabeça. É verdade. É um nervosismo. Então, assim, além de você estudar, você tem que ter uma inteligência emocional, um autocontrole. Pra pessoa não te desestabilizar também, né? Tem muito disso. Na política, às vezes, a ofensa desestabiliza o oponente e aí você desestabilizado é proposital. Né? A gente vê muito pela internet, assim, às vezes ataca a família, mas a gente já fala assim, a gente nem sente mais isso. Porque eu falo muito de pauta moral. Sim. Aí tu fala, tomar que seu filho vai ser isso, vai ser aquilo. Você fala, cara, tô cuidando bem dele em casa. Então vai ser criado com princípios e valores e eu vou defender essa pauta. Sim. Uma pauta que eu falo muito é de desenho, assim, eu denuncio. Isso geralmente é bem polêmico na hora que eu denuncio os desenhos com muita ideologia. Aí vem pessoas raivosas, assim. Eu vi um vídeo teu mesmo, de um vídeo lá que, assim, é muito importante os pais, porque os pais colocam um vídeo ali pra deixar a criança, entreter a criança, e não presta atenção, não tem aquele cuidado de olhar antes o vídeo e tal, né? Porque ninguém espera, ninguém imagina que dentro de um desenho vai ter algo, mas agora tem que tomar muito cuidado, né? Eu tenho uma de 4 anos, né? A gente tava conversando aqui no começo. Eu deixo ela assistir os desenhos, porque a vida, o dia a dia, correria, ele tá em casa, tem hora que você tem que recorrer.
Mas todos os desenhos que ela assistem são desenhos que eu antes assisti, eu e o meu marido, pra gente aprovar. Porque teve um desenho que saiu no Netflix de uns pôneis, assim, que eu tava fazendo justamente isso, eu tava assistindo. E ele falou, eu sou não binário. Gente, como que você fala isso? Daí, o que é ser um não binário, né? Como que você explica pra uma criança de 4 anos o que é não binário? Eu não sou nem homem nem mulher. A confusão que gera na cabeça da criança... Meu Deus. É uma coisa muito doida. Daí, se ela assiste um negócio daquele, fica com aquilo na cabeça. Porque as crianças hoje, tudo fica dentro da cabeça delas. Uma hora ela vai trazer à tona. As crianças têm uma fase, que eu acho que é a fase Antonella, tudo por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Você vai explicar. Exatamente. Então, quando você vê, tá dentro da sua própria casa, algo desconstruindo aquilo que você acredita, aquilo que você na tua casa, você também, você tem 2 filhos, né? Tem 2 filhos, Um de 1 ano e pouco e o outro de 5 anos. É uma fase também que tem que estar... E você fala, os desenhos da nossa época eram desenhos, era só a criança ser criança. Pra que estão colocando tanta ideologia? É pra desconstruir uma sociedade, deixar uma sociedade mais frágil. Não é essa a idade de discutir isso. Eu acho que quando essa criança for adolescente e tiver as escolhas dela, ela vai ter as escolhas dela. Não precisa ninguém colocar uma pauta na escola. Vai ter maturidade, né? Exato. E se ele tiver dúvida, que ele vá nos pais tirar aquela dúvida, né? Não numa escola ou num desenho, ter esse incentivo, essa influência, enfim. Você acredita que colocar essas pautas políticas ideológicas num desenho para crianças, você acredita que isso faz parte de um movimento político disfarçado? É a agenda de Gramsci, né? Eles fazem isso através da cultura, então eles vão colocar sutilmente na educação, nos desenhos, na publicidade, e aí eles vão desconstruindo a sociedade de dentro para fora. Antes a revolução era com fuzil. Hoje a revolução não precisa mais de um fuzil, a revolução precisa de informação, chegar nas pessoas, desconstruir os filhos. Você vê desenho ali, um desenho inocente, mas que o personagem principal às vezes é mal educado com o pai, trata o pai como chato, o pai como o cara que incomoda, o cara quadrado, e o que vai criando no imaginário de uma criança que é imatura? Nossa, o pai é chato, o pai só trava. E daí quando essa criança fica... começa a reduzir muito essa figura do homem, né, do masculino dentro da casa como nada. Eu assisti a Peppa e eu senti bem isso mesmo. Então, pode ver, a maioria dos desenhos novos, moderninhos, é assim, o pai é o chato, o pai é o careta, o pai atrapalha, o pai maltrata a mãe. Você vê uns desenhos assim, você fala, cara, que inocente parece ali no começo, que as cores são bonitinhas. Vai gravando no subconsciente. Mas vai gravando, e você vai tirando a figura do pai. Aí você vai tirando a autoridade da mãe. Quando você vê a criança tá ali adolescente, ninguém segura mais, porque o Estado quer isso, né? O Estado, quando é construído com princípios esquerdistas, ele quer que as crianças sejam mais livres. Uma criança que é mais livre, que não respeita os pais, que não tem autoridade, ela é mais manipulável. E aí cria aquela sensação de revolucionário, de querer mudar o mundo. Mas olha o que está acontecendo com o mundo. Será que a gente está ficando melhor do que era antes? Hoje a gente tem mais tecnologia, tem mais infraestrutura e parece que o mundo está ficando pior. Então, realmente é um projeto de poder, não é por acaso. É construído realmente, é um pensamento. A gente pega a educação mesmo, Paulo Freire. O brasileiro, às vezes, a educação tem orgulho, mas em nenhum lugar do mundo usa esse método. Aqui no Brasil, as pessoas saem da escola, não sabem interpretar um texto, não sabem ler, não sabem fazer uma conta em matemática. Os analfabetos funcionais, né? Mas sabem defender a ideologia da esquerda. Não, que o oprimido contra o opressor. É isso que o Paulo Freire ensinou. Então não é só uma guerra com fuzil. Hoje em dia não existe mais isso. É através do desenho, que eles pegam a criança na imaturidade. Muitas vezes os pais não fazem de maldade, mas hoje as pessoas terceirizaram os filhos para um celular, para uma tela de TV, e quem está educando e doutrinando os filhos é isso. Não vai ser um desenho inteiro fazendo isso, às vezes vai ser um episódio. Só que depois da criança ver 10 episódios, ela já é fã do personagem e daqui a pouco os personagens soltam uma ideia. Já vai colocando aquela sementinha. Já vai colocando a sementinha, depois é difícil para você mudar, né? Exatamente. Porque você olha, por exemplo, esse caso do não binário. Uma criança não tem maturidade. Aí a criança brinca de fantasia, brinca dos negócios, vai falar, eu posso ser o que eu quiser. E aí daqui a pouco não é nem mais o que a criança, ela está sendo influenciada. E eu falo, quem decide o que a criança é o pai e a mãe que sabe o que é bom, né? A gente tem que ser justo. Se é o pai e a mãe que cria, que cuida, que é responsável, perante a lei também é responsável, eles que decidem para o seu filho os valores e princípios. Eu falo, já tem o ECA que protege a criança de diversos crimes, mas tirando isso, quem cuida é o pai e a mãe. E aí vem o desenho querendo goela abaixo. Só que também tem a liberdade, o desenho pode fazer isso.
Eu falo, vai dos pais estar em alerta. Por isso eu faço muito vídeo em alerta, assim, pra falar, ó, e esse vídeo tem isso. Se você é pai e mãe se preocupa com isso, corta. Faz isso. Eu não quero também que proíba o desenho, mas eu acho que a sociedade hoje tem que se regular assim. A gente vê as grandes produtoras de vídeos mesmo, de filmes no mundo, que estavam indo pra uma agenda woke muito forte, e agora declinaram, porque não tá dando dinheiro, porque o povo ficou maçante, o povo cansou disso. O filme da Branca de Neve, novo, né, aquele Real Action, que fala, não sei como é que é. Eles colocaram uma menina com uma pele bem mais escura. Nada contra, não é isso. Mas a Branca de Neve, ela é branca, a pele dela é branca como a neve. Por isso que ela tem esse nome, né? Na história original da Disney. Sim. Então, assim, o que eu percebo é que eles às vezes estão querendo enfiar uma coisa goela abaixo. Eles poderiam criar, se não fosse esse o objetivo, eles poderiam criar um outro desenho com a personagem exatamente aquela moça. Entendeu? E seria lindo, maravilhoso, tudo. Mas é aquela coisa de você querer até tirar da pessoa uma tradição que tá já na cabeça dela e querer fazer valer a tua... E o bom é que economicamente isso pesa, né? Eu falo, não precisa proibir. Pesou muito. Mas foi um fracasso. Foi um fracasso econômico. E agora eles estão tentando mudar toda a pauta, porque eles veem que o mundo tá se tornando mais conservador novamente, o presidente americano é de direita, o presidente argentino é de direita, o mundo tá voltando a inclinar para isso. Porque chegou tão absurdo, virou tão absurdo o que eles fazem, que nem a sociedade aguenta mais, né? Porque você fala, cara, eu respeito as diferenças. Eu acho que todo mundo tem direito, o ser humano tem que ser cuidado. Mas isso aí virou demais, é lacração demais, é empurrando, forçação de barra, e sendo que a sociedade não acredita nisso. O mais importante é a pessoa que pede respeito também saber respeitar o limite dos outros, né? Isso é de todos os lados, de todos os tipos de pessoa. Lembrar que do outro lado ele tem um ser humano. Seja por religião, por orientação sexual, por crença, por modo, enfim. A gente tem que respeitar. Mas, Paulo, fala pra gente, assim, a gente acompanha e vê que o teu foco sempre é a política jovem, né? Os jovens, que já é desafiador por si só. A gente fala jovens, a gente sabe que é uma etapa da vida ali que é bem complicadinha, né? Transição, hormônio, enfim. Como que você faz para trazer esses jovens, para chamar atenção, para deixar eles pertencentes nessa pauta e também dar para eles essa responsabilidade? Eu vejo que o jovem, ele gosta de participar, ele gosta de pertencer a grupo. Então, muitas vezes, a política tradicional trabalhava, tipo, o jovem na eleição para falar que defende uma pauta jovem. Mas o jovem não quer isso. O jovem, ele quer fazer parte. Então, ele quer estar no movimento, ele quer construir, a gente faz que nem debates. A gente bate muito nessa pauta de debate. O jovem quer participar, ele quer se sentir um deputado, ele quer se sentir um vereador, ele quer ter vivência nisso. Então você precisa treinar o jovem para debate, ter eventos que façam isso. A internet hoje ajuda muito, eu falo, a rede social a gente tenta dar visibilidade para esses jovens também, fala, cara, grava vídeo, monta aqui, e ele começa a pertencer àquilo. Então eu falo, ele também quer divulgar a pauta. O jovem não quer ficar só escondido e sendo usado, ele quer ser protagonista também. E eu falo, e por que não? A gente pega o grupo do Nicolas mesmo lá. O Nicolas era um jovem que foi assessor do Bruno Engler, do deputado. E do nada ele estourou tão grande que tinha que ser ele o deputado federal por causa do nome dele ser tão grande. Porque a gente não dá estrutura, não só usar o jovem, mas esses jovens que estão com interesse político, vai ser eles o futuro político, vai ser ele um vereador, vai ser ele um deputado, e ele precisa sentir isso no teu grupo, que você não está usando ele, mas você está dando espaço para ele aprender, para ele treinar, para ele trabalhar e quem sabe ser ele a próxima liderança. Então eu acho que o principal é dar essa ferramenta para o jovem. E junto com isso a gente faz eventos grandes, que o jovem também gosta de estar nesses eventos grandes, então a gente traz palestrantes a nível nacional que os jovens conhecem. Esses eventos grandes atraem ele para conhecer o trabalho que a gente faz como Instituto Luzeiro, como o trabalho Paulo Melo mesmo, e eles conhecendo esse grupo, eles começam a trabalhar com a gente. Então a gente tem bastante jovens que querem mudar o país, que são responsáveis, que querem fazer a diferença. E isso motiva a gente bastante, assim, porque há alguns anos atrás o jovem que se envolvia com política, ele sempre era da esquerda. Agora, não. Agora você vê que tem muito jovem de direita. Não é mais igual antigamente, tipo, que eles decidiram a eleição por outro lado. Por isso que eu falo muito esse ano, jovem, 16 anos, tire o título de eleitor, você vai decidir a eleição. A gente vê a última eleição foi decidida por branco e nulo. Se o jovem tirar o título e votar, ele vai mudar a realidade do nosso país. A esquerda faz muito bem isso, incentivar os jovens, os artistas, usa a mídia, faz tudo para esse jovem
que é esquerdista votar. Então, no meu aspecto, eu falo, eu tenho que trabalhar o jovem de direita, o jovem conservador, o filho do cara que vai na igreja e fala, cara, teu filho tem 16 anos, ele tem que ter o título de eleitor, ele vai mudar o nosso país, ele vai ajudar a resgatar, ele vai escolher o próximo deputado estadual, o próximo deputado federal, o senador, a gente precisa disso. E com esses jovens a gente pode eleger uma base conservadora legal, que vai ter uma idade que tem muito tempo pela frente ainda, e a gente pensa o país a longo prazo. Então, eu acho que é dar espaço pro jovem trabalhar. O jovem, ele quer participar, ele não quer ser usado, igual muitas vezes ele era. Então, se decepcionar, política eu não quero falar, eu gosto de ser com meus amigos. Então, não, vamos trazer teus amigos aqui pra política também, vamos ver o que vocês pensam. Claro, legal. O governo Bolsonaro tirou muito imposto dos jogos, de videogame, tudo. Fala, a política tem que conectar, o jovem tem que ver que impacta, até no jogo do videogame dele vai impactar na internet. O jovem, eles vão muito assim por artista, né? Só que o artista defende uma pauta que ele não vive. Não vi. Ele defende uma pauta, mas ele vai morar fora do país. Então. A realidade é outra, entendeu? Bastante. Então, gente, vamos defender pauta, né? Não tô falando aqui de ideologia, de lado, independente do lado que você gosta, que você se identifique, mas a pessoa que viva aquela realidade. Que defenda, que lute, que tá ali. Porque a hora que o bicho pega, é fácil você pegar a tua malinha. Quem tem dinheiro pra fazer isso, né? Entendeu? Tá com a vida ganha. Infelizmente, você vê lá, eles usando o jovem de massa manual pra defender Cuba, Venezuela, regimes autoritários. Mas quando vai fazer intercâmbio, vai pros Estados Unidos. Então, por que não vão para Venezuela? Não vão experimentar desses sistemas que eles defendem? Então, precisa disso, trazer essa realidade. Aí você pergunta, tá, mas você já foi para Venezuela? Não. Então, como você está defendendo o que aconteceu? Você nunca foi lá. Eu acho que quem tem um lugar de fala são os próprios venezuelanos que viveram e vivem tudo sentiram na pele, né? E saíram de lá fugido. Eles sim. Agora, quem não tá vivendo a realidade, gente, pelo amor de Deus. A mesma coisa eu me intrometer no relacionamento de um casal e querer eu dar pitaco no negócio que eu não tô vivendo dia a dia, né? Então... Mas a internet ajudou muito esse jovem a tomar decisão, porque antes, queira ou não, o Brasil usava a sala de aula como um projeto de doutrinação. Hoje, com celular, com câmeras, tudo diminuiu isso. O jovem tem mais protagonismo, ele tem acesso à informação e ele também pode filmar coações, pode gravar, então isso tem ajudado o jovem, porque muitas vezes o jovem já é de direita, o jovem tem o pai que trabalha, tem o pai que conquista as coisas, ele sabe que ele quer o Brasil do progresso, quer menos imposto, ele vê o pai deles se lascando para pagar imposto o ano inteiro pro governo. Só que ele não falava, ele ficava quieto, porque parecia que ou até mesmo se o pai dele trabalha e não é de direita, ele pode abrir o olho, independente seja direita, centro, esquerda. Mas, gente, a matemática, ela é direta e reta, certo? Então, você tá trabalhando e você tá patinando, não tá saindo do lugar, opa, alguma coisa tá errado. Por que eu vou defender uma pauta que cobra mais imposto? Vamos para uma outra que vai facilitar, que vai desburocratizar, que vai dar mais oportunidade para o empresário. Eu acho que o jovem pode conscientizar o pai, né? Mas o jovem hoje tem informação para isso. Eu falo, e agora a gente precisa, que nem você falou, ter um ensino realmente de política para o jovem, empreendedorismo, para ele entender realmente o que trava o nosso país. E Paulo, você tem, né, esse trânsito nos bastidores da política aqui do Paraná e tem se destacado também como uma liderança jovem. Você pensa em colocar teu nome à disposição nessa eleição? Penso sim, a gente tá com o projeto, tô pré-candidato a deputado estadual aqui do Paraná. Você tá pré-candidato? Tô pré-candidato aqui pelo PL. Olha aí, gente, informação de primeiríssima. Legal. E o PL vai investir muito nisso. Eu falo do Nicolas porque o Nicolas vai puxar essa frente, então ele vai lançar. Você se sente pronto? Eu me sinto preparado, eu falo, desde 2014 a gente tem trabalhado para isso, nos bastidores, fazendo movimentação de rua, parte intelectual, preparando as pessoas também. E eu acho que chegou o momento, a gente está maduro, eu falo, hoje tem uma ideia mais sólida, a gente anda com pessoas grandes que nos trazem realmente essa segurança. Ando do lado do Felipe Barros aqui no Paraná, que vem senador, então vem com um projeto grande junto, você caminhar ao lado de alguém que vem a Senado, te apoiando para um projeto estadual é extremamente importante. E chegou a hora, eu acho, do Paraná ter um político jovem, conservador, de direita para fazer essa movimentação. Eu falo, tem que rodar o Paraná inteiro, tem que trazer esse sentimento. Eu sou muito de falar, cara, tem que ter orgulho do Paraná. O Paraná é o melhor estado do Brasil, assim, e a gente tem que levar isso, esse paranismo, para todo o Brasil. Fala, cara, o Paraná, ele, com tudo isso que ele sofre, ele continua avançando. Imagine se soltarem um pouquinho mais a gente, se o dinheiro começar a voltar mais, se a gente tiver política pública pro paranaense. Perfeito. A gente tem diversos pontos aqui no Paraná, que nem estradas. No último governo, as estradas foram muito duplicadas, foram reformadas. Mas quantas estradas não foram duplicadas na antiga gestão de pedágios? Agora foi feito um contrato. Será que esses políticos estão há 40 anos lá, eles vão fiscalizar o contrato? Eles já não tiveram a oportunidade de fiscalizar o antigo que não foi feito? Cada estrada que não foi duplicada, morre um monte de gente. Sim. Essas pessoas que morrem, e é estatístico, o sangue delas está na mão de quem?
dos políticos que não fiscalizaram. Sai muito caro pra gente colocar um político fiscalizar e passar. O Paranaense pagou 30 anos na duplicação de quase todas as estradas. Chega lá, tem um monte de estrada ruim, muita gente morrendo ainda. Então, quem que vai entregar isso? Eu acho que o jovem tem esse protagonismo de vir sem amarra, sem rabo preso, para fiscalizar e ajudar quem tiver no governo do Paraná, mas fazer diferente. E principalmente a pauta conservadora. Eu acho que o jovem tem que ter alguém aqui no Paraná que ele olha e fala, cara, dá para fazer diferente, na próxima vou ser vereador, vou ajudar na minha área de atuação, mas que levante realmente a pauta de valores. Eu acho que se Santa Catarina tem a Ana para fazer lá, porque o Paraná não ter um representante. Por isso que eu coloquei, Paulo, né? por isso que eu coloquei meu nome à disposição. Que legal. E junto, claro que vocês falam, tá preparado? A gente sente que tá, porque a gente trilhou um caminho. O Nicolas, sólido, né? Um caminho sólido, assim, não foi do acaso. Tipo, você candidato e vamos ver o que dá. Loucura. A gente aventurar. A gente construiu um grupo, eu falo, além de ideológico, a gente tem um grupo técnico, a gente tem hoje conselheiros na parte de engenharia, na parte ambiental, na parte de empreendedorismo, então eu falo, cara, a gente tem que se cercar, a gente não vai saber de tudo, mas se a gente tiver um grupo de conselheiros que nos ajude, que nem Santa Catarina tem um monte de parque diferente, né, tem o Beto Carreiro, tem lá em Rio Grande do Sul tem Gramado, tem uns parques legais. Por que o Paraná não ter esses grandes parques? Dá para trazer para cá, né? Porque isso precisa de incentivo fiscal, precisa mexer. Sim. E para isso você precisa ter um grupo técnico. Eu falo, não tem como eu só bater na pauta ideológica, sendo que muitas vezes o que destrava o Paraná é a parte técnica. Então eu acho que tem que caminhar junto. A gente se preparou. E nesse caminho o Nicolas falou, Paulo, a gente vai montar um grupo no Brasil inteiro que eu vou apoiar um candidato estadual, outro federal. Lá no Paraná o estadual vai ser você. Então eu acho que isso traz um peso muito grande. O Nicolas hoje é conhecido no Brasil inteiro. Sim. Aquele negócio que a gente falou de internet é uma plataforma gigante. O Nicolas empurrar a gente também. Eu falo, eu não quero ser o cara do Nicolas, aqui só o cara do Nicolas. Eu falo, não, eu sou o Paulo Melo, eu tenho um projeto. Mas é importante ter apoios como ele, Ana Campanholo, pessoas grandes no cenário nacional para validar, falar, eu confio, tenho caminhado perto do Paulo, vejo que ele faz um bom trabalho e tem tudo para ser um bom deputado estadual. E se eleito, qual que vai ser a tua prioridade no teu mandato? Eu acho que a fiscalização e da pauta moral, realmente. Eu acho que não deixar que nada passe no Paraná que afete o paranaense, assim, não dá para deixar passar as coisas nem na CCJ. Eu falo, política ruim a gente tem que encerrar lá, para o Paraná parar de ter leis ruins e ideologia para o povo paranaense. E o segundo ponto que eu acho é rodar o estado inteiro. Eu falo, tem 399 municípios para ser rodado, para você estar lá na ponta o tempo inteiro, não só na eleição. Ter esse contato com a ponta, formar liderança, formar a base, para um projeto a longo prazo de país, a gente ter gente conservadora de verdade preparada lá na ponta, que eu acho que o que faz resultado, o que vai dar resultado para o nosso país, o Olavo já falava, é a política comunitária, de comunidade. Fala, não adianta discursar para milhões na internet se a pessoa lá da ponta não entende o que isso impacta na vida dele. Então eu acho que tem que ser essa política de rodar o estado inteiro, mas com a pauta conservadora. Vejo que políticos tradicionais fazem isso, mas não tem alguém conservador que faz trabalho de cada município, de levantar lideranças, de fazer movimento realmente para transformar o estado no estado mais conservador do país. Eu tenho orgulho de falar que sou conservador. Acho que conservadorismo é conservar aquelas coisas boas que deram certo, não é contra inovação, mas é contra coisas ruins, coisas que destroem realmente. Então, eu acho que a pauta é o Paraná, assim, a gente tem que ter orgulho, tem que ser mais Paraná mesmo. Do mesmo jeito que o catarinense gosta de falar que o estado deles é o melhor do Brasil, eu falo, não é o nosso que é o melhor. Eu falo, beleza, do orgulho de vocês, peixe, mas né? O nosso, vamos fazer, a melhor praia tem que ser do Paraná, o melhor interior tem que ser do Paraná, a capital mais inteligente é a nossa, e a gente tem que trazer esse protagonismo. E deixa eu te perguntar um cenário, assim, federal, né, agora, com esse ano eleitoral, fala pra gente qual que seria o cenário ideal, falando em questão de presidência, de Senado, de governo aqui do estado, quais seriam os nomes para você, assim, que seria uma chapa, um conjunto, uma chapa forte, para fazer o Brasil andar, o Paraná andar, quais seriam os nomes? Eu tô com o Flávio Bolsonaro, eu acho que é a liderança da direita, eu acho que a gente consolidou isso, as pesquisas já mostram que em 45 dias que ele colocou o nome dele à disposição, a rejeição já caiu, ele já se aproximou, tem pesquisa que mostra ele na frente do Lula, então o nome para presidente, Flávio Bolsonaro. E como paranaense, gostaria do vice ser o Ratinho, porque eu gostaria de um paranaense na vice, acho que o Paraná precisa disso. Ele tá fazendo um trabalho maravilhoso aqui. E eu acho que ele também merece isso, sabe? Sim. Esse protagonismo nacional. O Paraná tem muito a somar ao Brasil, então eu acho que essa seria a chapa dos sonhos. Mas como o Flávio tem falado muito, mas se o Ratinho sair candidato, mas se o Tarcísio sair candidato, se o Zema sair candidato, eu acho que o nosso inimigo não é ele.
Eu falo, a gente tem que trabalhar, primeiro turno, cada um faz o seu trabalho, eu tô com o Flávio, mas no segundo turno, a direita vai se unir e vai ver quem tá mais viável, quem foi pro segundo turno. Então eu acho que o que as pessoas que têm esse aspecto político... Mas será que não prejudica se deixar pra se unir só no segundo turno? Eu preferia... Em vez de montar uma chapa forte já do começo e todo mundo... Eu prefiro isso, mas a gente sabe que a política partidária às vezes não consegue fazer o perfeito. O que eu acho que o nosso maior problema é a gente começar a se bater na mesma área ideológica e aí de se desgastar, porque desgaste faz o outro lado que é unido crescer. Então eu falo, a chapa dos sonhos é a união de todo mundo, todos esses candidatos. Senado e governo do estado. Senado, tô com o Felipe Barros, acho que é o nome da vez, assim, não puxando só pro lado dele, mas se preparou, o cara tá há 8 anos deputado federal, foi presidente da Credem, desde a época do vereador, bate na pauta ideológica, é um cara que representa o Paraná. E Senado é uma coisa que é perigosa, não dá pra gente ter aventureiro. É importante ter alguém que realmente conheça Brasília, que se destacou em Brasília. É o candidato do Bolsonaro oficial, que todo mundo fala que é candidato do Bolsonaro, mas o Felipe é o candidato do presidente, é o cara de confiança. E eu acho que é o momento do Paraná ter alguém de direita de verdade lá no Senado. Eu falo, a gente precisa dessa representatividade. A eleição passada a gente fez um movimento de aposentar, a eleição retrasada de aposentar a velha política, mas a gente não tinha um nome de direita para pegar esse protagonismo. Hoje a gente tem, e é muito perigoso a gente dividir em diversos nomes e acabar perdendo, porque a esquerda vai focar na Gleice. E ela pode ser que ela faça a vaga dela. E se a gente dividir o nosso voto em eu vou votar nesse que é de direita também, esse que é de direita também, o meu medo é perder uma vaga de Senado. E o Brasil precisa dessa vaga, o Paraná precisa fazer a sua parte. Sim. Quem sabe que tem estados que não vão fazer porque eu quero. Então no Paraná eu acho que o Felipe Barros é o nome mais preparado. E tem tudo para crescer aí nas pesquisas e fazer uma campanha extraordinária, assim, porque realmente ele entende do Paraná, ele vai rodar todos os municípios, já tá rodando o Paraná inteiro, então fez todo um caminho, que vocês perguntaram pra mim, você tá preparado? Eu percorri um caminho de 2014 até aqui, o Felipe saiu de vereador, foi para deputado federal, 2 mandatos de deputado federal, sempre sendo liderança da oposição, de todos os mecanismos lá importantes do Brasil, então se relacionou muito bem lá, então eu acho que é o momento dele. E aí o segundo nome, muito provável, vai ser o nome do governador. Quem ele indicar, provavelmente ele vai eleger, né? Então eu falo, tem a Senado. O nome que ele indicar provavelmente entra. Então a nossa missão como direito, como conservadores, é fazer o Felipe Barros. A gente tem aí no cenário, né? Tem a Gleisi, tem o Chiquini, que também tá se destacando, e a Cristina Grêmio. Desses 3, quem que você prefere para a segunda vaga? Minha segunda vaga é do Felipe Barros também. Não, agora não. Deixa ele. Eu acho que tem outros nomes que poderiam vir federal, ajudar a gente a fazer uma chapa de verdade, assim, agora sendo bem sincero. Eu acho que se todo mundo achar que é a vez dele ser candidato a Senado, a gente pode perder a segunda cadeira e perder a primeira também. E tem outros nomes que estão muito fortes, que nem esses nomes que você falou, tão fortes, de verdade, estão estourados. Por que não ser deputado federal e puxar mais gente pra gente fazer uma bancada bem grande em Brasília? Você lança esse nome de Senado e perde. A gente perdeu um grande movimento, uma grande força. Exato. Agora, se lança federal, quem sabe um desses puxa... uma questão de estratégia, né? Puxa mais 3 federais e a gente tem uma grande bancada em Brasília. Então, eu acho que o direito tem que ter estratégia, realmente. Eu acho que falta um pouquinho, às vezes, de olhar o tempo de construção de cada um, ter uma hierarquia, ter realmente um movimento pensado, coordenado, assim, que todo mundo quer ser. É fato que, eu quero ser deputado federal, eu quero ser senador, eu quero ser presidente, todo mundo quer. Mas será que é o momento? Eu acho que a gente tem que pensar mais no Brasil agora. Falar qual que é o mais assertivo pra gente fazer, qual o movimento acertado. Porque não adianta lançar 3 e perder 2, sendo que esses 2 estavam eleitos deputado federal. A gente perdeu 2 cadeiras de deputado federal que era nossa, faz sentido, né? Só por causa de uma briga. E eu acho que a segunda vaga, de verdade, o governador vai fazer. Eu não sei, nem ele lançou ainda o candidato dele. Mas com a força que ele tem nos prefeitos, com os municípios, uma vaga é dele. Aí eu vou arriscar entre 3 nomes de direito e ficar sem nenhum para eleger a Gleice. Eu, se fosse esses outros candidatos, vinha federal, nunca foram eleitos ainda em nenhum cargo elegível, mas agora podem ser deputado federal, puxar um monte de gente e fazer um movimento de direita coordenado. Então a minha esperança é essa, até abril eles podem mudar muita coisa ali, né? Sim, com certeza, tem tempo. Então, eu acho que o Felipe é muito habilidoso para construir isso. Eu acho que precisa chamar os pessoal e falar, cara, vamos unir forças, vamos fazer uma maior bancada federal que o Paraná já fez de pessoas conservadoras de direito. Então dá para vocês saírem federal e pra aqui. Governo do estado do Paraná, qual seria o cenário ideal? O governo aqui tá bem bagunçado, né? Complicado aqui.
Tá bom, então vamos deixar. Vamos deixar isso aqui, porque é de casa... Então, o governo do estado... Não, se não quiser falar, não precisa falar, não, né? eu quero ver as propostas, assim, para ver qual é o sentido mais conservador e mais de direita. Mas também, eu tenho receio, acho que todo paranaense tem receio de trocar a gestão, porque a gente tem uma gestão muito boa. Com obras... A audiência tá aqui, ó, tem que o próximo tá com uma responsabilidade. Ele tá com uma responsabilidade enorme, vai ter que ser um governo de continuação. Então, o que eu tenho medo é isso, não ser um governo de continuação e o Paraná parar. Porque gente com boas intenções e mal preparadas afeta a vida do paranaense demais. E o governo atual faz uma excelente gestão. Não tem como a gente falar que o litoral não melhorou, obras que nunca saíram do Paraná, obras que não saíram do papel por causa do Ministério Público, diversas burocracias, ele conseguiu destravar. Então a minha maior preocupação para o governo é essa. Tem a pauta ideológica, que eu acho que tem que ser um cara de direita, mas uma troca, um roupante de mais uma aventura, o Paraná não precisa disso. A gente está num caminho muito bom. E tem que ser uma pessoa que tenha peito, que tenha pulso firme, porque E assim, tenha essa tato questão, também, né? essa questão de baixar ali o IPVA foi contra todos os Teve precedentes. bastante prefeito. Teve muita gente indo contra, tal, A e ele população não ficou super feliz. bateu no peito e agora todo mundo lá. Eu mesmo fui pagar meu IPVA, eu falei, meu Deus, ai que maravilha. Vai sobrar pra comprar minhas brusinhas. Mas o Ratinho, ele foi tão bem como governador que a gente não... A sucessão dele ficou problemática por causa disso. Porque o nome dele ficou tão grande, ele fez tantas coisas que, tipo, é difícil agora da sucessão. E a gente vê muita briga de bastidor ali, vai ser esse, vai ser aquele. Então, é um cenário que eu acho que precisa esclarecer até para a população entender quem são os candidatos. Candidato tá falando que é candidato, mas qual que é a proposta desse candidato? Ele vai conseguir manter o estado no trilho? Porque tem muita coisa para fazer ainda no Paraná, né? O nosso litoral começou a avançar um monte. Vai continuar? Ou a gente vai começar a ter aquele declínio que ninguém dava bola para o nosso litoral, o pessoal nem pensava nisso? Mesmo as estradas do interior, reformas estruturais, asfalto, LED em todas as cidades, com dinheiro do paranaense aqui. Então tá acontecendo muita coisa. Então eu acho que as pessoas têm que ter responsabilidade. Sim. Eu falo, não tem o nome definido do governador ainda, né? Mas a continuidade pro paranaense é muito boa, né? Então eu acho que é importante, assim. Eu gostei da gestão do governador, acho ele, a esposa muito eficientes. Realmente o paranaense tem orgulho do que está acontecendo. A gente vê ele na praia, lá sai na rua, todo mundo quer ver o governador. Então acho que é esse problema. Eu falo, não tenho candidato ainda porque eu quero ver quem são realmente os candidatos, quais são as propostas, né? Mas a gente tem que, saindo desses candidatos, perguntar na pauta moral e ideológica, vai ser minha pergunta. O que você acredita, o que você defende? Agora imagina ele na presidência. Seja como vice ou como principal, ele vai fazer Ele é um cara que entregou, hein? Ele entregou, gente. Quem sabe mude essa lógica, né? De nosso dinheiro voltar mais pro nosso estado, né? Olha só. Porque, imagina a gente ter um vice-presidente. Ele sabe a dor que é governar com só um pouquinho do dinheiro que o paranaense arrecadou. Se só com um pouquinho ele já fez isso, imagine com um monte. Infelizmente, a gente já tá se encaminhando pro fim da nossa passou entrevista. tão rápido. Passou rápido, né? Muito gostoso. É verdade. Mas antes de a gente finalizar, a gente quer saber de você. Qual mensagem você deixaria para aquela pessoa que desacreditou na política e, assim, cogita em não ir votar esse ano? A mensagem é que o brasileiro tá anestesiado, realmente, com todos os fatos que aconteceram nos últimos anos, né? O brasileiro tava meio desesperançoso. Até essa caminhada com o Nicolas Ferreira, algumas semanas atrás, foi muito importante isso. O pessoal precisa voltar a acreditar no Brasil. As grandes coisas que aconteceram no Brasil foi com a força do povo. Então, se a gente desacreditar do nosso voto, quem vai decidir por nós o futuro do nosso país, do nosso estado? Então, a mensagem que eu deixo é: a força está no paranaense, a força está em cada cidadão, na sua família, no menor núcleo da sociedade. Então, acredite que você vai fazer a mudança do país. Não deixe na mão dos outros. Não adianta a gente reclamar se a gente não fizer a nossa parte. Então, você precisa regularizar teu título, regularize. Vai votar. Se estava pensando em não votar, você vai deixar na mão realmente dessas pessoas que destruíram o nosso país e governaram por tanto tempo. Eu estou desacreditado da política. Mas por causa disso que essas pessoas estão no poder. Então, use o seu voto como protesto, como ferramenta de mudar o país. Se todo mundo mudar o pensamento, se grande parte mudar o pensamento, a gente resgata o nosso país.
O povo brasileiro é muito forte. Se a gente suporta tudo isso, com tanto imposto, carga tributária, perseguição, imagine se a gente entender que o poder realmente está no nosso voto, e ali a gente consegue transformar a política pública, transformar legislação, a parte jurídica, tudo está no nosso voto, e a partir dali que a gente vai ter mudanças maiores. Então, não dá para ficar sem votar, você precisa ter esperança. Eu acho que os escândalos que estão acontecendo no Brasil trazem um novo vento de esperança, bem perto da eleição, governos ao redor do mundo todos pendendo para a direita, então não dá para aqui a gente largar a mão. A Venezuela não acreditava que o ditador ia cair, caiu, porque o brasileiro não pode acreditar que a gente vai mudar a nossa nação e que o voto vai fazer a diferença. Então acreditar que o voto é a nossa ferramenta que a gente tem hoje. Show. Certo? Aí, deixar a esperança, não dá pra gente desistir. Exatamente. Com certeza. Paulo, obrigada pela tua presença. Foi um prazer ter você aqui com a gente. E saiba que você é de casa, né? Obrigado. E esperamos você faz parte da família GovCast. A gente espera receber você aqui já como um título de deputado estadual e contar já todos os feitos pra gente, né? Exatamente. Sabe que eu admiro vocês, o programa de vocês é diferente. Eu falo, a gente tem bastante podcast já acontecendo, mas de vocês é uma conversa solta realmente. Vocês é uma conversa para as pessoas entenderem realmente quem está aqui. Então, parabéns pelo trabalho, vocês são extremamente preparadas e fazem com tanto carinho o programa. Fiquei muito feliz de estar participando, algo que eu já acompanhava. Eu via os vídeos de vocês, tanto no canal quanto no Instagram também. Então, parabéns pelo trabalho, é uma honra estar aqui. E se Deus quiser, ano que vem a gente volta deputada aqui. Eu até me arrepio aqui, mas eu acho que você vai vir como deputado. Porque assim, a gente acompanha e parabéns pelo teu trabalho. Continue assim. E que muitos jovens possam se inspirar e vir, e assim, o GovCast nasceu para isso também, para trazer informação de uma forma leve, descomplicada, e graças a Deus que a gente está conseguindo então fazer isso, né? É isso aí. Obrigada. Para você que nos acompanha, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e fica ligadinho no próximo episódio. Conta aqui, quem vai ser? Eu vou dar um spoiler, porque eu nunca falo nada, então hoje eu vou dar um spoiler. A próxima convidada é uma mulher, é uma prefeita e ela não é daqui do Paraná. Da onde que é? Não. Agora você já quer saber demais. Nós estamos trazendo gente de outro estado pra cá. E você vai ter que assistir pra saber quem que é. Então é isso. Tchau. Tchau.